Livro 74, Ideal Espírita, publicado em 1963, ditado por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Cérebro e Estômago, de Sheila. Se pretendes ajudar o cérebro que desatina, atende igualmente ao estômago que padece. Mente sã em corpo são, doutrinava a cultura antiga. E ninguém terá pensamento sadio sem digestão correta. Claro que não nos referimos aqui aos abusos do prato, mas à refeição frugal e pura que mantém a saúde física. Não olvidemos, assim, a obrigação de sossegar as necessidades básicas do próximo para que lhe possamos doar a mensagem de nossa fé. Nem somente pão excessivo que redunde em moléstia à viciação. Nem somente discurso sistemático que resulte em demagogia e retórica. Orientação para o cérebro, socorro para o estômago. Exemplo e lição, atitude e palavra. Alimento e agasalho, remédio e consolo. Estudo que edifique. Bondade que reconforte. Refeitório que restaure. Escola que ilumine. Através do Evangelho, no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, somos informados de que no primeiro santuário do cristianismo em Jerusalém, havia quem amparava os sedentos de luz e quem servia aos famintos de pão. Conjugavam-se tribuna e mesa, verdade e amor para a vitória da luz. Assim sendo, no apostolado espírita que revive o ministério divino de Nosso Senhor, não nos esqueçamos das aflições da alma e do corpo. Auxiliemos as vítimas da ignorância, sem olvidar as criaturas que jazem sob o grilhão das calamidades materiais. O cérebro depende do estômago para governar a vida orgânica. O estômago depende do cérebro para sustentá-la. Ambos reclamam atenção e carinho. Foi por isso, talvez, que a sabedoria divina separou um e outro, impondo-lhes o coração de permeio. Pontos a ponderar, de André Luiz. Confie resignado. Passa o mal deixando a lição. Desaparece a enxurrada purificando o ambiente. Viva com discernimento. O ato edificante é inconfundível. O arado e a bomba cavam a terra de maneira diversa. Exemplifique a sua fé. Sempre denunciamos a própria origem. Cada meteorito traz determinada mensagem do espaço cósmico. Seja comedido. Tudo o que constrói, pode destruir. Toda faixa de solo pode ser berçário e cemitério da vida. Ajude sem cessar. Os testemunhos do bem qualificam o homem. O movimento, a luz e o calor classificam o astro. Desenvolva o autoaprimoramento. A pior viciação pede esforço recuperativo. O brilhante foi detrito do organismo terrestre. Fuja à violência. A ação orientada vence a força. O vento frágil desgasta a rocha maciça. Observe amorosamente. A beleza oculta na maior deformidade. O tique da estrela existe como cintilação. Indução e doação, de Albino Teixeira. Exaltaste a caridade. Favoreceste no próximo a simpatia fraterna. Mas, se te desprendes das posses humanas a fim de socorrer aos companheiros necessitados, quaisquer que sejam, deste aos outros a luz da beneficência. Louvaste a fé, incitaste o próximo a confiar. Mas, se revela segurança em Deus e em ti mesmo, nos acontecimentos desagradáveis da existência, deste aos outros a força transformadora que remove as montanhas da inquietação e do medo. Recomendaste paciência. Instilaste no próximo a essência da tolerância. Mas, se mostras serenidade nas provações que te devastam a alma, deste aos outros a resistência tranquila contra o império do mal. Aconselhaste humildade. Insuflaste no próximo a vocação de servir. Mas, se compreendes as necessidades e deficiências alheias, desculpando incondicionalmente todas as injúrias que te apedrejam a vida, deste aos outros a chama interior da divina virtude. Palavras inclinam, exemplos renovam. Em tudo o que se refira ao bem, não nos esqueçamos de que ensinar é induzir, mas fazer o bem é dar de nós mesmos aos outros o próprio bem que todos nós precisamos fazer. Nas culminâncias da luta, de Cair Bar Schutel. Muitas vezes, vivemos normalmente 10 longos anos, conquistando patrimônios espirituais, para viver apenas 10 minutos fugazes de modo extraordinário e excepcional. São os clímax da vida, onde somos chamados às contas, na aferição de responsabilidades intransferíveis e que, não raro, percebemos intuitivamente, a derramar lágrimas que pressagiam amargas lutas.
Aprendemos, dia a dia, a pouco e pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios para enfrentarmos a prova do desapego maior em momentos breves. Experimentamos, por vários lustros, a repetição, instante a instante, de um dever trivial para testarmos a própria perseverança, no epílogo desse ou daquele problema, aparentemente vulgar, mas de profunda significação em nosso destino. Adquirimos forças íntimas vivendo toda uma encarnação a preparar-nos para a demonstração de coragem num minuto grave de testemunho. Alpinistas da evolução, que destilam suor, de escarpa em escarpa, galgamos a montanha da experiência, adestrando-nos para transpor a garganta que nos escancará o abismo diante da tentação. Estudantes comuns, nos currículos da existência, enceleiramos preciosos conhecimentos em cursos laboriosos de observação e trabalho, para superarmos a prova eliminatória, às vezes num só dia de sacrifício. Estamos sempre, face a face, com a banca examinadora do mundo, pois onde formos aí seremos convocados à confissão de nossa fé e consequente valor moral. O minuto que se esvai é a nossa oportunidade valiosa, o lugar onde estamos é o anfiteatro de nossas lições contínuas. Por isso, caminhar sem Jesus, nos domínios humanos, é sentir que a água não dessedenta, o alimento não sacia, a melodia não eleva, a página não edifica, a flor não perfuma, a luz não aquece. Entretanto, amparados no Cristo, todos somos autossuficientes, porquanto dispomos de apoio, esclarecimento e fortaleza em qualquer transe aflitivo com que a vida nos surpreenda. O alento que a certeza da fé raciocinada nos proporciona transcende todas as consolações efêmeras que possamos auferir de vantagens terrenas, de vez que nos faculta trabalhar sem fadiga, ajudar sem esforço, sofrer sem ressentimento e rir engolindo pranto. Marchemos, assim, arrimados nos padrões do Divino Mestre sem que nos creiamos no pretenso direito de reclamar ou maldizer, tumultuar ou censurar. Desistamos de reivindicações, privilégios, prêmios ou honrarias de superfície, porquanto urge aspirarmos à medalha invisível do dever retamente cumprido que nos brilha na consciência, a coroa da paz que nos cinge os pensamentos e a carta branca do livre-arbítrio que nos amplia o campo de ação no bem puro. Regozija-te, pois, se a tua fé vive analisada na intimidade do lar, combatida na oficina de trabalho, fustigada no círculo de amigos, fiscalizada na ribalta social ou testada na enxerga de sofrimento. Somente conduzindo a nossa cruz de renúncia às gloriolas do século, com a serenidade da abnegação e com o sorriso da paciência é que poderemos ser recompensados pelo triunfo sobre nós mesmos, nas rotas da perfeita alegria. Antes, porém, de André Luiz. Você pede melhoras da saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa, em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado que sofre sem os recursos de que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede a assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom, ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se, de algum modo, à ordem de pagamento, que, para ser atendida, reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. O sublime convite, de Emmanuel. A palavra do Senhor é sempre luz direta. J. 5:8. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram, fortes de novo. O tônus orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmos celular. A prisão em forma de leito liberta o prisioneiro.
E múltiplas consequências são criadas no processo sublime, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido, estudo e meditação nos circunstantes admirados, reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor de nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida, mais uma crônica ajustar-se-á aos ensinamentos narrados pelos evangelistas expressando, até hoje, lição palpitante na escola da humanidade. Em soerguendo o enfermo desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos, todos, do ninho de imperfeições, em que nos comprazemos, de coração cansado e mente corrompida. Se egoísmo e orgulho, inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável: levanta-te, toma o teu leito e anda. E erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer a consequência ainda amarga de nossa própria sombra, caminhando, por fim, ao encontro da luz. Limpeza, de Albino Teixeira. Onde o bem se mostra por edificação do bem de todos, a limpeza comparece na base de todos os serviços. A fim de que produza, com segurança, a gleba aguarda o concurso da enxada contra o crescimento da erva daninha. O laboratório reclama instrumentos esterilizados para que o remédio alcance os fins a que se destina. O lar espera faxina diária, na preservação da saúde dos moradores. O livro, verdadeiramente nobre, demanda rigorosa triagem para que se lhe evite, no texto, o prejuízo dos termos chulos. Nas providências mais simples da vida, surpreendemos semelhante necessidade. Alimento sadio requisita seleção de produtos. Água, para servir, quer filtragem. Roupa não se conserva sem a cooperação da lavadeira. Vias públicas solicitam esgotos. Nas mesmas circunstâncias, diante das posições desagradáveis da alma, que, de fato, equivalem a perturbações e moléstias obscuras da mente, é necessário saibamos usar a lixívia da paciência, aclarando raciocínios e renovando emoções, definindo atitudes e policiando palavras, na certeza de que toda cura espiritual exige a limpeza do pensamento. Ouvindo a Natureza, de André Luiz. Em todos os ângulos da vida universal, encontramos, patentes, os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Interdependência: a vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Função: o fruto é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina: cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos, todavia a laranjeira somente distribui laranjas. Valor: cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes do homem surgir na superfície do planeta, o vegetal, há muito, seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos, assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações, em qualquer atividade, onde estivermos. Oração do dinheiro, Meimei. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando, entre as criaturas, frequentemente, em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém no caminho. Entretanto, quase sempre, estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre,
como se eu for um cadáver importante no esquife trancado da inércia. Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura e auxilia-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, por meio da oração, nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público para que algo dissesses e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não percebem que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor e, esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabes, Senhor, que eu também sou de Deus. A Religião de Jesus, de Everton Quadros. Cultivando o pensamento libertador com que a nova revelação te insufla a vida, reflete na religião de Jesus. Em todas as circunstâncias, reconheçamo-nos defrontados pelo Mestre, no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei e sim para dar-lhe cumprimento. E executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva com que lhe ampliou todos os preceitos em luzes de ensino e afirmação de trabalho. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade, em penhor de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe corpo e alma. Explicou a verdade, tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no tope dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas, leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto à personalidade, viveu no seio da multidão. Encontrando, pois, no Espiritismo a boa nova renascente, convençamo-nos de que as nossas casas doutrinárias devem ser lares de assistência gratuita ao povo que, em todos os tempos, é a verdadeira família do Cristo. Meditando nestas observações incontestes, evitemos converter os templos espíritas em museus do Evangelho ou dourados mausoléus do Senhor, reconhecendo que é preciso constituir neles escolas de fé raciocinada, a se povoarem de almas ardentes no serviço desinteressado em favor do próximo, a fim de que possamos sustar as explosões do desespero subversivo e as epidemias de descrença que, ainda hoje, lavram na terra com a sanha do incêndio destruidor. Nota de paz, de Emanuel. Ouviste oradores inflamados, advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora e anotaste a presença de supostos vanguardeiros do progresso, solicitando-a sobre montões de ruínas. Esperam-na, fomentando a desordem e falam dela portando rifles. No plano maior, os poderosos alinham bombas e os fracos acumulam desesperos. Talvez, por isso, em plano menor, muitos adotaram fórmula idêntica. Em sociedade, acreditam que a astúcia vale mais que a honestidade e, no campo individual, aceitam o egoísmo à afeição de senhor. Afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia, referem-se à indulgência disputando o campeonato da crítica, aconselham bondade, acentuando a técnica de ferir e reportam-se ao mundo, regurgitando pessimismo, como quem segue adiante a engulhos de enxurrada e veneno. E a equação de todos esses desatinos será sempre a guerra. Guerra de princípios, guerra de interesses, guerra fria superlotando manicômios, guerra quente esparzindo a morte. Sabes, porém, com a doutrina espírita, que a consciência carrega consigo, onde esteja, o fruto das próprias obras. Não incensarás, desse modo, o delírio dos que apregoam a concórdia, incentivando o dissídio, a rebelião, a injúria e o desânimo. Trabalharás, infatigavelmente, pelo bem de todos,
aperfeiçoando a ti mesmo e sabendo que caminhas, em penhor de tua própria imortalidade, para a exaltação da vida eterna, com a paz verdadeira começando de ti. Em favor de você, de André Luiz.